Olá pessoal, boa noite. Hoje eu tive lá na igreja, agora à tarde, saí de lá não faz muito tempo. E confesso que saí de lá com uma tristeza doida, viu? Saber que eu normalmente nas quinta-feiras eu estou fazendo visitas, eu já fico lá na igreja e esperando para poder ter um culto gostoso de oração e tudo mais. No entanto, tem que continuar por aqui porque a situação ainda não está lá aquelas maravilhas, né? Não tem nada liberado ainda para que a gente possa encontrar. Mas olhando a palavra de Deus e vendo o que Deus preparou através de Isaías, ainda no capítulo 1, dos versículos 14 e 16. Isaías capítulo 51 e dos versículos 14 a 16. Repetindo, Isaías 51, dos versículos 14 a 16. Deus continua com promessas que deveriam ser cumpridas em Jesus Cristo. Lá atrás, então, Isaías já estava prevendo as promessas que Deus estava fazendo, e essas promessas, então, elas deveriam ser cumpridas em Jesus, como, com a graça do próprio Deus, foi cumprida até no período da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O verso 14 nos garante, quando Isaías diz que o exilado, o homem caído, será liberto. Que é isso? Será liberto do quê? Então, veja bem, o caído que somos nós, o homem que perdeu a condição de estar direto com Deus através do pecado de Adão, esse homem, crendo em Jesus Cristo, não terá mais morte. É a garantia que Deus nos dá aí dentro do versículo 14. Não descerá, se não terá mais morte, também não descerá até o fundo da sua sepultura. E não faltará mais a comida, a alimentação para esse homem que crê em Jesus Cristo. Já no versículo 15, nós observamos que Deus nos dá a garantia de quem Ele é. E em Jesus Cristo isso se cumpre. Eu sou o Senhor teu Deus. Veja bem, Deus garantindo que Ele é o Senhor Deus, e isso se cumpre em Jesus quando a gente vê no livro de João várias vezes Jesus usando essas duas palavras que Deus usou. Eu sou. Ótimo! Por aí vemos o quanto justifica o João 3,16, o amor de Deus de tal maneira. No versículo 16, então, a gente vê que Deus é que capacita Jesus, pondo-lhe as palavras na boca dele. Deus capacita Jesus Cristo, pondo as palavras na boca de Jesus. E a gente vê Jesus Cristo dizendo que as palavras, tudo que eu falo, tudo que eu ensino não é meu, é do meu Pai. As palavras são do meu Pai. E em Jesus Cristo se cumpre também o desejo de Deus, de que o mesmo que Deus deu a Jesus é destinado para nós. Ou seja, ele nos dá o direito de receber da mesma forma que Jesus Cristo tem. Quando então Deus afirma que somos povo dele. Claro, somos povo dele. Antes, inclusive a carta de 1 Pedro também diz isso, antes não éramos nem povos. E Deus agora garante, uma vez que cremos em Jesus Cristo. Somos povo dele. Os que creem em Jesus, obviamente, não continuem a viver como exilados. Esse é o meu conselho. Não continuem a viver como exilados. Voltem para Deus.
olha o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu estou nesse momento diante a igreja através aqui da informática, o YouTube, mas, meu Pai, eu te peço, inclusive, consola não só o coração das pessoas que frequentam a Igreja Batista Vila Elisa, mas também o meu, de ver hoje a tristeza que bateu em saber que nós não podemos ali nos reunir, de ver um ao outro, de sentir um ao outro, de estar junto. Eu entendo e quero confessar para vocês a dificuldade que é poder falar para vocês através dessa caixinha chamada telefone. Então eu entendo que muitas vezes vocês também podem estar um tanto frios, um tanto desanimados, mas eu clamo a Jesus Cristo, clamo ao Espírito Santo de Deus que fortifica cada um de vocês, para que nós passemos isso ou passemos isso de maneira firmes naquilo que Deus tem para vocês, quanto tem para mim. No nome santo de Jesus. Amém. Coloque aí os seus pedidos, coloque as suas necessidades, também coloque os seus agradecimentos, tá bom? Em nome de Jesus, tenham todos uma boa noite e até domingo próximo estarei aqui de novo, nessa mesma caixinha, falando com vocês, tá bem? Deus assim os abençoe.